livro do profeta Zacarias, capítulo 11, verso 7. O tema da ministração da noite é duas varas, graça e a outra união. Duas varas, graça e a outra união. Zacarias 11, 7. Amém? Vamos ler, diz assim a palavra de Deus: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Amém? O Senhor se apresenta como o bom pastor das ovelhas. As ovelhas precisam de cuidado, proteção. Na visão espiritual do céu, eu e você somos como ovelhas, e Deus, nosso Senhor, o bom pastor. O próprio Jesus, certa vez, plantou esta poderosa revelação dizendo: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. E foi exatamente isso que Jesus fez por todos nós. Diga amém. Amém. Dá glória a Jesus. Amém. Diga aleluia. Glória a Jesus Cristo, o bom pastor de todos nós. Eu e você precisamos do cuidado e da proteção de Deus. Deus é o nosso protetor fiel, e Deus cuida de mim, e Deus cuida de você. Deus nos ama. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que ele disse a Zacarias: tomei duas varas, a uma chamei graça, e a outra eu chamei união. Estas duas varas simbolizam o cuidado de Deus pelo seu povo. É referência de harmonia, de paz, de proteção e irmandade dos laços do amor e da aliança no sangue do Santo Cordeiro de Deus. Gosto da definição de graça feita pelo escritor Filipe Mansi, quando diz: graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Diga amém. Dá glória a Deus. E da salvação não está nos feitos de todos nós, mas está na bondade, no amor, na misericórdia e no amor que Deus tem por mim e por você. Amém? Graça é o favor imerecido para homens e mulheres que não mereciam de forma alguma esse amor de Deus, o seu perdão, o seu céu e uma única
Senhor. Somos pecadores. Todos nós pecamos. Não merecemos o céu e nem a Deus. Nossos erros nos falam de quem somos. Somos homens carnais, miseravelmente perdidos e condenados à morte, o inferno. E foi por causa desses pecados, a mentira, a inveja, a idolatria, a prostituição, os assassinatos, os adultérios, vícios como fumo, bebedeiras, drogas, roubos, incredulidade, enfim, todos os tipos de pecado e carnalidade. Afrontamos a Deus em rebeldes, desobedientes, a tal ponto que deixamos Deus irado. Deus ficou terrivelmente irado, a tal ponto de ser uma ilha tão grande que certa vez Deus decidiu destruir a terra com água. Mas ele viu um homem chamado Noé, que conquistou o coração de Deus, e Deus assim deu uma nova chance para os homens. Agora, esses erros, esses pecados, que deixa Deus irado a ponto de Deus quebrar as duas varas, como está escrito. Tomei a vara chamada graça e quebrei, para anular a minha aliança. Então quebrei a segunda vara chamada união. Zacarias 11, 10 e 14. Foi tamanha a ira de Deus que ele quebrou a vara da graça, ele quebrou a vara da união. Então, ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço de nosso terrível mal. Jesus foi castigado e morto por causa de nossos pecados. Tomaram a Jesus, que só fez o bem, curou os enfermos, expulsou os demônios, limpou os leprosos, pregou o Evangelho e falou de amor. Nos deu de volta seu Pai como Deus e disse que o reino de Deus agora é nosso. Diga aleluia. Aleluia. O céu pertence a mim e a você, pela graça redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus é nosso Pai e Senhor, amém? Amém. Pela união da cruz do Calvário, que Cristo fez a ligação entre Deus e o homem e Deus, pela santa presença do Espírito Santo em nós. Diga aleluia. Aleluia. Está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, verso 2. Deus não nos ouvia por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, o seu rosto estava encoberto, e ele não nos via. Estávamos separados, longe, brigados, condenados e arruinados. E por quê? Porque pecamos contra Deus. Porque Deus quebrou as duas varas de proteção e cuidado, a vara da graça e a vara da união. Estávamos sozinhos por conta própria, e o diabo viria para nos destruir, nos matar e nos carregar para os quintos dos infernos. Aí, até que nos apareceu Jesus. Aleluia. Diga bem. Amém. Até que nos apareceu Jesus. Jesus apareceu na vida da gente. Veja quem você era e veja quem você é hoje. Tudo porque um dia
sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Isso é graça. Aqui Deus quebrou a vara da graça, Jesus Cristo. Aqui, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é a graça. Jesus não pediu a vingança do céu. Ele poderia mandar os anjos e fulminar todos os homens. Ele poderia ter descido da cruz. Ele poderia ter destruído todos os homens. Mas a graça dizia: ainda que eles fizeram tamanho mal, perdoa-lhes. Aqui Deus quebrou a vara da graça. Jesus Cristo, a aliança anulada, a morte já estava sobre Jesus, seu Filho. Deus meu, por que me desamparaste? É a dor da separação, é a quebra da vara da união. Marcos, texto de Marcos, capítulo 15, verso 34. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Deus quebra a vara da união. E Jesus, no alto daquela cruz, sente que o Pai o deixou. Ele está sozinho. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquele momento Deus pegou os meus pecados, pegou os seus pecados, e ele agora estava separado do Todo-Poderoso Deus, seu Pai. Essa foi a punição que Jesus tomou em nosso lugar para sempre. E para sempre Ele nos uniu ao Pai, Deus nosso Senhor, e nos deu a sua graça, o seu favor, a sua bênção, o seu perdão e a salvação eterna. Amém. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo. Percebem que tudo o que iríamos sofrer, Jesus sofreu por nós. Por causa dos pecados dos homens, Deus diz: eu vou quebrar a vara da graça, eu vou puni-los. Eu vou quebrar a vara da união. Não serei mais unido com o homem. Não estarei mais com a carne. E não pouparei mais a carne. Já os destruí uma vez com água e os poupei através de Noé. Já os poupei muitas vezes com os profetas. Mas agora basta. A graça nos faltava. A união com Deus nos faltava. Então Jesus vem quebrar a inimizade que havia entre o homem e Deus e estabelecer novamente a graça pelo sangue, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e voltou a nos unir novamente com Deus, Pai, nosso Senhor. Amém. Pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, verso 12. Este era o preço de um escravo na época. Um escravo valia 30 moedas de prata. Jesus valeu o que vale um escravo: 30 moedas de prata. Significa que Jesus
lugar e no seu lugar. Esse era o preço que eu e você valíamos. Preço de um escravo, porque éramos escravos. E Jesus nos libertou. Em Jesus, a nos libertar, Ele faz uma troca de lugar conosco. Ele ficou no meu lugar. E ele valeu 30 moedas de prata, porque ele se tornou escravo. Mas este preço deu a mim e a você uma nova vida, um perdão, um Deus e um céu, graça e união. Amém? Amém. Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com quem fui ferido na casa de meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Zacarias capítulo 13, versos 6 e 7. A graça e a união escandalizam os homens. Escandalizaram os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os religiosos, porque Jesus andava com pecadores, comia com eles, eles o amavam, os perdoavam e os abençoavam. Lembram da mulher adulta, pega no ato do adultério, e eles trouxeram para ser apedrejada, acusaram, falaram mal dela, não tinha como escapar, foi pega no ato. E quando eles trazem para Jesus, tem que ser apedrejada. Jesus os confrontou. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E assim foram embora, porque todos eram também pecadores. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém pode apontar o dedo para o outro. Todos são carnais, ninguém pode acusar o outro. Todos são pecadores. E aqueles homens foram embora, porque todos pecaram. Jesus então abençoou a mulher e lhe disse: eu não te condeno, vais e não peques mais. Amém? Amém. João capítulo 8, verso 1 ao verso 6. Diga aleluia. Amém. A graça é loucura para muitos. A graça não entende, ou a graça faz os homens não entenderem. Como é que pode? Já viu? Jesus fala assim: está vendo fulano? Aprontou muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora é crente. Eu não sei se o Vicente aprontou muito lá na terra dele, mas se aprontou muito, aprontou lá. Agora o Vicente chega lá, quando eu digo: ah lá, Vicente aprontou aqui, fazia, acontecia, agora está dando uma de crente, está dando uma de santo. A graça faz as pessoas ficarem doidas. Como é que pode, irmã Maria? Aquela Maria era mais nova, brigava com a vizinhança, tudo, pegava as mulheres de cacete aí na porta. Agora, daí saindo de biblinha, debaixo de braço, e irmão para lá, irmã para cá, como é que pode? A graça faz essas loucuras. Ninguém entende. Por isso ninguém entende. Quando o assassino é perdoado, se torna crente. Quando um perverso se torna manso. Quando um pecador se rende a Jesus. A graça é loucura para muitos, pois Jesus gostava desse tipo de gente. Eram pessoas rejeitadas e pecadores. Vocês viram, Jesus não ficou andando, não foi com os sacerdotes, não foram com os doutores da lei. Jesus andava com homens simples, pecadores, mas eram homens que abriam o coração
pessoas dizem, eu não roubo, eu não mato, eu não falo mal de ninguém, então. Porque vocês estamos aqui, a graça alcança homens e mulheres que olham e dizem, olha, eu não vejo graça nenhuma em mim. Eu sou um miserável, desgraçado nessa vida. Eu preciso de Jesus. Ainda que eu não roubo, ainda que eu não mato ninguém, ainda que eu não faço dessas coisas. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu não passo de um homem carnal, de uma mulher carnal que precisa de um Deus poderoso para me ajudar a viver. Um Deus que me abençoa, que perdoa as minhas fraquezas e as minhas falhas, porque eu sou um pecador. Dá uma glória a Deus, amado. É desse tipo de gente que Jesus veio buscar. Deus escolheu um adulto, um assassino chamado Davi, e fez dele o maior rei de Israel e o homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu a Moisés. Moisés era um assassino e fugitivo da lei. Moisés estava fugindo da lei, escondido. E Deus escolhe esse homem para ser o maior líder de todos os tempos. E foi chamado amigo de Deus. Para Deus levantar e fazer uma nação, Deus escolheu um idólatra. Pegou esse idólatra, tirou da casa do pai, tirou da sua terra, levou para um lugar distante, somente ele e a mulher, e tudo que tinham, e diz, eu vou te abençoar. E Deus fez deste idólatra chamado Abraão o homem que é conhecido como pai da fé, porque abriu mão dos seus deuses para ter um só Deus, o invisível, imortal, único, terrível, porém fascinante, o Deus de todos, é o Senhor Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá uma aplauso aí. Deus é louco. E eu te digo que Deus é louco mesmo. Aliás, Ele mesmo te disse, eu os escolhi os loucos, porque eu sou um louco para escolher tanta gente ruim, tanta gente que não presta, inclusive eu e você. A gente não presta não, né? Irmã, se acerte. Tem uma filha que não presta não. Mas quem é que presta aqui? Quem é que pode bater no peito e diz, se bobear, eu é que salvo Jesus? Ninguém. Porque todos nós precisamos de Jesus. Só Deus, um Deus louco, para escolher um assassino chamado Paulo, um perseguidor, e fez dele o maior missionário da história. Que Deus é esse? Que escolhe um perseguidor, um destruidor. Ele diz, eu vou acabar com esses nazarenos, eu vou riscar esse nome de Jesus do mapa. E próprio Jesus aparece na estrada e diz, eu te escolhi. E vai, e ainda fala para ele, diz, vai, unge ele, porque eu escolhi para ser um vaso, para anunciar a minha palavra entre os gentios de toda a terra. Glória a Deus! E quem sou eu? Quem é você? Deus me escolheu, meu filho. Que lá eu gosto de dizer isso porque lá naquelas ruas empoeiradas do lagoon, cheio de buraco, descendo esgoto, eu corri para aquelas ruas, um menino pobre, filho de um alcoólatra. Deus me escolheu. Eu não sei
essas pessoas que ficam fazendo para dar calote, pastor, estelionatário, né? Seria um estelionatário, esse seria um dos bons ainda, se não fosse o melhor. Mas a mãe também era um estelionatário, então. O tio era, então já viu, né? Jacó, eu acabei de dizer para vocês. Deus escolheu o Jacó, gente. Um enganador, um cara que passou a perna no próprio pai, passou a perna no irmão, roubou a bênção, roubou tudo. Ele vai para fora, engana o tio, é enganado pelo tio, uma confusão terrível. Deus vem na estrada e diz: eu vou escolher esse homem para ser o patriarca de uma nação. Eu vou mudar o seu nome e vou dar o nome que vou dar a ele, eu darei também a essa nação. É o único homem na vida que tem o nome de um país por causa dele: Israel, ou para muitos, Jacó. Como Deus pode escolher uma prostituta? Só falei prostituta, as mulheres já ficam tudo meio com o olho arregalado, já ficam tudo. Só falei para todo mundo tem medo. Ninguém diz não. Eu queria, o que seria que sua filha fosse? Eu queria que minha filha fosse uma bela prostituta. Ninguém fala isso? A outra misericórdia, e nem tem filha. Cara, como é que Deus pode escolher uma prostituta chamada Raabe para ser ela da linhagem do Messias? Se você for pegar e fazer a linhagem de Jesus, a linhagem dele não é boa não, gente. Talvez seja uma linhagem como a minha, como a do pastor Aguinaldo, só de gente ruim. Não estou falando somente da ruim. Às vezes nós temos uma linhagem dura, difícil. A linhagem de Jesus é uma linhagem difícil. Jesus, se fosse às vezes listar algumas mulheres, era para ele ficar com vergonha. E quando ele chegasse e diz: a minha tataravó, Raabe era uma prostituta. Mas Jesus vai listar também homens que eram assassinos, bandidos. Mas que Deus é esse que não tem vergonha de dizer? Que Deus é esse que não tem medo de escolher pessoas com históricos tão ruins para fazer deles heróis da fé? E através do ventre de Raabe, do seu útero, deu sequência para que lá na frente pudesse nascer do ventre de uma menina chamada Maria, Jesus Cristo, o Messias, para ser ele o Salvador do mundo. Que Deus é esse? E assim Jesus vai escolhendo homens e mulheres pecadores, homens rejeitados para a sociedade da época, homens que eram a escória, o lixo, o Zé Ninguém. Jesus escolhe mulheres que as outras entortavam a cara. Talvez se fosse hoje, até mesmo vocês dizem: como é que você pode escolher essa moça? Até vocês iam apontar o dedão de vocês e dizem: como é que pode? Jesus não sabe de nada. Jesus está enganado. É porque Jesus não vê as nossas loucuras. Jesus vê o coração da gente. Porque Jesus vê que se eu tocar, ele muda. Se eu tocar, ela muda. Se eu falar, ela ouve. Se eu falar, ele ouve. Se eu chamar, ele vem. Se eu chamar, ela vem. Jesus escolhe as mulheres que as outras entortavam a cara, porque elas eram
chamadas mulheres da vida. Eram estas que viram a Jesus em toda a sua glória. Elas o beijaram. Foram as primeiras que viram Cristo ressurreto. Isso é graça. É a união do Pai com os pecadores. Os pecadores que fizeram de Jesus o Salvador de suas vidas. E o Pai Celestial, o seu Deus. Essa graça alcançou a mim, alcançou a você. Diga amém. Amém. Éramos também assim pecadores, bandidos, bêbados, malfeitores, mentirosos, ruins, idólatras, viciados, adúlteros e prostitutos. Mas quando ouvimos falar de Jesus, nos rendemos a Ele, entregamos o nosso coração a Jesus, a fé brotou no nosso peito, uma luz, e recebemos o Espírito Santo, e fizemos de Deus o nosso único Deus para sempre, porque Ele nos amou e nos amou até o fim. Vamos dizer junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém? Essa é a revelação do grande amor de Deus em João 3,16. Dá uma voz ao Senhor. Em uma cena de filme, eu não sei se eu falo direito não, e eu não tenho acesso. Lê essa palavra para mim aqui para saber se é. Eu perguntei ele em casa, mas eu falei tudo errado. Essa aqui, ó. Iron Man. Muito bem. Está aprendendo inglês então. Não preciso ficar enrolando, vocês vão enrolar. O autor sempre quer o filho de Jacó. Enrolava a língua lá e falava, não sei se eu falei inglês. A gente pediu para o pastor Daniel confirmar. Tem hora que ainda não se acertada, né? Vocês viram tratando, mas funcionava. Agora, como é que é? Fala de novo. Esse filme aí. Os personagens representados por Jack Nicholson e Meryl Streep. Tropeça uma velha mulher esquimó deitada na neve, embriagada. Então inicia um diálogo entre os atores. Olha, eu achei interessante. Então Jack Nicholson e Meryl Streep começam a ter um diálogo no filme. Quando eles tropeçam nessa mulher velha, esquimó, bêbada, que estava deitada. Então, ela está bêbada? Ela é uma vadia. Nicholson pergunta: apenas uma vadia? Ela tem sido a vida inteira, responde Meryl Streep. E antes disso, Nicholson fala: era uma prostituta no Alasca. Torna a responder a atriz: ela não pode ter sido uma prostituta a vida inteira. E antes disso, quis saber o ator: eu não sei, disse Meryl Streep. Apenas uma menininha. Bem, uma menininha é alguma coisa. Não é uma vadia nem uma prostituta. Uma menininha. Vamos recolhê-la. Isso é graça. Essa cena mostra que eles viram aquela mulher como uma menininha e não os seus pecados. Foi exatamente isso que a graça de Cristo nos fez. Nos levou novamente à doçura, à pureza, à inocência, a menininhos, a menininhas, e assim somos salvos e amados. Amém? Amém. Isso é graça. Deus olhou para mim e para você e não disse: ele é um mentiroso. Mas antes de ele ser um mentiroso, o que ele era? Um menininho. A graça nos vê inocentes. A graça não tem limites. Perdoa a todos, a todo tipo de gente, a todo tipo de pecado. A graça nos recolhe. Somos recolhidos por Jesus, amados por Jesus, abençoados por Jesus, perdoados por Jesus. Então lembre-se, você
pessoas te rejeitam. Mas lembre-se, há um Deus que ama você. Há um Deus que se importa. Há um Deus que vê pureza em você. Há um Deus que vê leveza no seu coração. Há um Deus que olha para você e te vê como fosse um menininho inocente, uma menininha. Aí Ele nos toma. A união especial de você com Deus, duas varas, graça e união, elas são um. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Cubra sua cabeça. Eu quero que você ore. Eu quero que você agradeça a Jesus por salvar você, por amar você, por perdoar você. Pai amado,